Os leitos de UTI no hospital referência para tratamento contra a Covid-19 no estado do Amazonas já estão com 98% de ocupação. O número registrado neste domingo, dia 25 de outubro, se aproxima do pico de internações que o hospital chegou a registrar durante a pior fase da pandemia no estado, entre os meses de abril e maio. Na planilha divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde, o Hospital Delfim Aziz tinha, até domingo, 35 leitos de UTI ocupados, sobrando apenas 2 para novos pacientes com Covid, taxa de ocupação de 94%. Já os leitos de UTI destinados para paciente com outras doenças têm 100% de ocupação, com 53 internações. Até esta terça-feira, o número de mortes pelo novo coronavírus no estado já passava de 4.478. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, apenas na segunda foram registrados 31 sepultamentos e 5 óbitos em domicílio. Ainda nesta terça, o boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou mais 1.050 novos casos de Covid-19. Segundo a FVS, a maioria são de casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia. No total, o Amazonas tem confirmado 158.718 casos da doença no estado. De acordo com o último boletim divulgado pela FVS, nesta terça-feira haviam 360 pacientes internados, 249 em leitos clínicos, 46 na rede privada e 203 na rede pública, 97 em UTI, sendo 51 na rede privada e 46 na rede pública, e 14 em sala vermelha na rede pública. Apesar do aumento dos casos de Covid-19 no Amazonas, o governo do estado mantém a fala de não estarmos passando pela segunda onda da doença, que já é vista e comprovada em outros países que foram atingidos antes do Brasil, como Austrália, Japão e Europa. Mas a segunda onda no Amazonas ainda é negada nesta terça-feira. Nós temos observado o que tem acontecido mundo afora, nos Estados Unidos, na Europa, principalmente, em alguns países já determinaram a questão do lockdown. Não é o caso do estado do Amazonas, nós não temos indicativo de segunda onda. Especialistas que acompanham os números do novo coronavírus alertam: estamos na segunda onda. Em primeiro lugar, está bastante claro que estamos sim vivendo uma segunda onda de infecções de Covid-19 em Manaus. Também vemos que essa onda não é, do ponto de vista do comportamento, como aquela primeira onda de abril e maio, né? A gente não está vendo esse comportamento explosivo, esse crescimento vertiginoso, se o poder público não toma medidas eficazes para conter o avanço da Covid-19, né? Isso quer dizer que não implementa algumas medidas de distanciamento social mais rígidas, né? Senão podemos ver de fato ainda muitos óbitos nas próximas semanas, né? Outra questão que está sendo bastante debatida e que causa certo temor é uma possível reinfecção da doença. Ou seja, de acordo com especialistas, a reinfecção já foi comprovada em alguns países, inclusive no Brasil. O Amazonas já tem pelo menos 2 casos confirmados. Funciona assim: o indivíduo tem contato com a Covid-19, ele é contaminado e desenvolve os sintomas. O vírus fica no corpo de 2 a 3 meses, até cair drasticamente. E nessa hora, o indivíduo pode ter contato com a Covid-19 e ser reinfectado novamente. Um médico de Parintins, Daniel Tanaka,
relatou em suas redes sociais sua reinfecção por Covid-19. Tanaka voltou a ser internado, mas nesta segunda vez apresentou sintomas mais severos do novo coronavírus. A autônoma Adriele Freitas de Lima, de 29 anos, também apresentou reinfecção pelo vírus e conversou com exclusividade com nossa equipe de reportagem. Bom, eu vou contar um pouco para vocês sobre esse vírus. Dia 27 de abril, eu comecei a sentir uns sintomas como febre, dor de cabeça, a gripe, a dor no peito e o cansaço. Fui em várias UBSs e hospitais, o médico me passou toda a medicação, fiz o exame, testei positivo, tomei as medicações. Quando foi com mais ou menos um mês, fiz novamente o teste, ainda estava positivo. Foi quando deu a pneumonia, me deu sinusite, começo de asma, tudo sequelas do corona. Com 2 meses e meio fiz o teste novamente, testei positivo. Continuei tomando as medicações. Quando foi com quase 3 meses, eu não senti mais nada. Apenas fiquei com uma dor de cabeça. Com o passar do tempo foi passando. Quando foi agora, dia 5 de outubro, eu senti novamente a gripe, a diarreia e a tosse. Eu senti muita tosse. Quando foi no segundo dia, eu fui fazer o teste, testei positivo novamente. Fui no médico, me passou as medicações novamente, as mesmas que eu já tinha tomado em abril. Tomei agora novamente, mas graças a Deus, essa vez não veio muito forte. Que não me deu as outras coisas, as sequelas que eu tinha sentido em abril. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Esse vírus existe. Da segunda vez, sim. Eu testei a segunda vez positivo. Minha avó, que pegou em março, quando foi agora em abril, agora em outubro, ela testou positivo também. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Esse vírus existe, gente. Vamos se cuidar, vamos se prevenir. Sair de casa só o necessário, sempre a máscara, não saiam sem máscara. Higienize suas mãos sempre com álcool em gel. Então, gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Nesta terça-feira, o governo do Amazonas promoveu uma coletiva de imprensa para anunciar as medidas de enfrentamento à pandemia. A gente está tomando algumas atitudes, está tomando algumas iniciativas. Dentre elas, a prorrogação do decreto. O decreto de restrição ele continua, nós prorrogamos por mais 30 dias. Já comunicamos essa situação de aumento ao governo federal. Há algum tempo que a gente está mantendo esse diálogo. Nós estamos ampliando a quantidade de leitos de UTI no estado do Amazonas. Nós estamos aumentando em 42 leitos de UTI e 43 leitos clínicos. Isso resultado dessa parceria com o governo federal. Nós estamos recebendo amanhã mais 30 respiradores, já recebemos 30 no último domingo, estamos recebendo monitores que estão vindo de Florianópolis e estamos também recebendo uma parte de medicamentos que está vindo da Bahia. Durante essa coletiva de imprensa, nos inscrevemos para fazer alguns questionamentos, algumas dúvidas que nós já havíamos enviado antecipadamente por e-mail e que a assessoria de comunicação informou que era para virmos para essa coletiva de imprensa, que iriam responder todos os questionamentos. Mas faltando apenas 2 perguntas, uma nossa e outra de outro colega de imprensa, as perguntas foram censuradas e eles não responderam aos nossos questionamentos, que seriam sobre os valores pagos já antecipadamente para o Hospital Delfina Zis, para as 2 empresas
que administram a unidade de saúde e também a respeito sobre os leitos, já que os leitos clínicos, durante o mês de maio, durante a pandemia de Covid-19, esse período dos leitos estavam só com 50% de ocupação. Então nós queremos saber como estavam essa questão dos leitos, ainda mais que as duas empresas feitas de parceria público-privada já haviam recebido os valores antecipadamente. Em resposta a uma outra equipe de reportagem, o governador informou que há apenas 90 leitos de UTI no Delfim Aziz e ainda há uma possibilidade de outro hospital de campanha. No Hospital Delfim Aziz, hoje nós temos 90 leitos de UTI. Desse total, 60% aproximadamente estão ocupados por pacientes que não têm mais Covid, mas que se recuperam das sequelas. É um paciente que teve o seu quadro de diabetes agravado, é um paciente que teve a questão renal comprometida, tem paciente que está há mais de 4 meses lá no Hospital Delfim Aziz e que precisa de um leito de UTI. E não tem como a gente deshospitalizar essa pessoa. E aí a gente enfrenta alguns outros problemas que a gente está discutindo junto ao governo federal, porque no momento em que eu tiro esse paciente dessa UTI, eu vou colocar ele na rede, ele passa a não ser mais um paciente Covid. Então esse é um entendimento que a gente está tentando ter com o governo federal de como é que a gente vai fazer esse processo de deshospitalização ou de mudança desse paciente para um local, para um hospital de retaguarda, ou colocar ele na rede. Com a decisão divulgada na coletiva de imprensa, fica suspenso por mais 30 dias o acesso às áreas de praias para recreação e o funcionamento de balneários flutuantes e bares. A medida foi tomada após a avaliação dos dados epidemiológicos da doença no Amazonas, apresentados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Saindo da sede do governo do Amazonas, nossa equipe de reportagem foi abordada pelos representantes dos flutuantes, afetados com a prorrogação do decreto. O nosso KNAI é de restaurante, não entendemos por que somos perseguidos pela fiscalização por atender a mesma determinação dos órgãos que combatem a Covid. Então, por mais 30 dias, somando tudo, nós já vamos para quase 6 meses fechado. Então, fica difícil a gente se manter e fazer com que os nossos trabalhadores mantenham os seus empregos. Então, o efeito em cascata vai acontecer daqui para frente. E não vemos uma ajuda do recurso federal ou do estadual pelo fato de estarmos fechados e não ter outras possibilidades de sobreviver. Haja vista que nós já entregamos o nosso protocolo de retorno às atividades, nós já tomamos as medidas de segurança para retorno das atividades e o índice de fluxo lá, de quantitativo de pessoas é mínimo, é ínfimo. Às vezes são flutuantes de locação que são 10 pessoas, 15, 20, 30 pessoas. E a proposta da FLUTA, que é a Associação dos Flutuantes, é o quê? Reduzir 50% e conforme gradativamente ir aumentando aí conforme os índices de casos de Covid. De acordo com dados da FVS, a média móvel de casos de Covid-19 evoluiu 23% no Amazonas nos últimos 14 dias. Em Manaus, a alta de casos no período foi de 55%. As hospitalizações em decorrência da doença e os óbitos também têm apresentado tendência de aumento. De fato, as políticas públicas, desde junho, foram no sentido de reabrir, chegaram a reabrir escolas, né? E, infelizmente, isso ajuda muito a propagar a Covid-19 em Manaus.